Pronto. Claro que tem as variações, tá? Porque você tem, ó, quais são as variações possíveis? Quais são? Essa é a A mais A cosseno de θ. Qual é a outra? A menos A cosseno de θ. R igual a quê? Mais A? O quê? Cosseno de θ. E R igual a quê? Menos A seno de θ. E tem mais 4, né? R igual a quê? A mais A seno de θ. Depois, A menos A seno de θ. Depois, vou encher o saco de vocês aqui. Menos A, cosseno de θ. Hã? Menos A, cosseno de θ. Ah, sim, aqui é cosseno. Já me antecipei, né? Obrigado. E aqui menos A mais A. Seno de θ. E depois? Menos A. Que? Seno de θ. Vamos desenhar essa. Tá certo? Essa daqui, engraçado, né? O raio sempre é negativo, exceto quando o θ é igual a... Não. Quando o θ é zero, né? Quando o θ é zero. É quando o θ é zero? Não, o R é zero. Quando é que o raio é zero? Quando o seno é menos 1. Aqui é quando o θ é igual a 3π sobre 2. Tá certo? Quando o θ é 3π sobre 2, o raio é zero. É a única possibilidade. Quer dizer, quando o θ é π sobre 2 mais 2kπ. Tá certo? Porque, olha, você só precisa... Outra coisa, viu? Tá? Outra coisa que você tem que observar é o seguinte. O que significa essa igualdade, ó? O que significa essa igualdade? Você tem uma curva R igual a f de θ, e você tem isso aqui. R de θ mais 2π, mais 2kπ, é igual a R de θ, qualquer que seja o θ real. O que significa você ter essa igualdade? O raio de θ mais 2kπ é igual ao R de θ, qualquer que seja o θ real. Ou seja, o R de θ mais 2π. Porque basta que seja, se vale para mais 2π, qualquer que seja o θ real, vale mais 2kπ, qualquer que seja o θ real, qualquer que seja o K inteiro. Tá? Tá certo? Eu posso até dispensar isso aqui, tá? O que é que significa isso aqui? O que é que significa essa igualdade? Hein? Qualquer K inteiro. O que é que significa essa igualdade aqui, hein? R de θ mais 2kπ. Suponha que o domínio da F seja os reais. Como é o nosso caso, ó. No nosso caso, o domínio da F é os reais. O que significa o raio de θ mais 2kπ ser o raio de θ, qualquer que seja o θ real. O que é que significa? O que é que significa essa igualdade? Significa que para eu percorrer a curva, eu só preciso, para eu percorrer totalmente a curva, eu só preciso variar o θ de 0 a 2π. Não é? Tá certo? E isso aqui acontece, ó. Essa curva também satisfaz isso, ó. Essa curva satisfaz isso, porque quem é R de θ mais 2π? É o período, né? R de θ mais 2π é A mais A cosseno de θ mais 2π, que é A mais A
O cosseno de θ mais 2π é o cosseno de θ. Ou seja, isso aqui é o R de θ, qualquer que seja o θ real. Ou seja, para eu esboçar essa curva, eu só preciso fazer o θ variar de 0 a 2π. Não é o caso da espiral. As espirais que eu dei na primeira aula, as espirais, não, R igual a θ. Isso aqui não é verdade. R igual a E elevado a θ. Isso aqui não é verdade. Mas nesse caso é. Então, quando isso acontece, tá? Para eu percorrer a curva, para eu percorrer a curva totalmente, eu só preciso fazer o θ variar de 0 a 2π. Observe, você focou no K aqui, mas isso aqui, ó, isso aqui, se o domínio de F é R, isso aqui é equivalente a eu escrever isso, ó. Suponha que o domínio de F é R. Escrever isso, escrever o que estava antes, é equivalente a escrever isso. Porque se eu tenho isso, eu tenho o anterior. Quem é R de θ mais 4π? É R de θ mais 2π mais 2π, que é R de θ mais 2π. Então, que é R de θ mais 2π? R de θ. Entendido? Tá certo? Então, por isso é que a minha preocupação aqui é só com θ variando de 0 a 2π. O resto é... Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos desenhar essa daqui. Vamos desenhar essa daqui, então. Vamos pegar essa aqui. R igual a menos A seno de θ. Tá? Menos A seno de θ. Ou essa daqui. Onde é que o raio aqui é 0, hein? Quando é que o raio aqui é 0? Quando o θ é quanto? Π sobre 2. E quando é que o raio tem valor máximo? Então vamos desenhar essa daqui. Você vê que... Vamos lá. Não. Ó. R igual a quê? Qual é que eu quero desenhar? Qual é? A menos A seno de θ. R igual a A menos A seno de θ. Não me deixe cometer gafes. Então, vamos fazer só a tabelinha, ó. A tabela, tá? Vou pegar o θ de 0 a π, tá? De 0 a π, não, de 0 a... Eu preciso completar a curva. Vou pegar de π sobre 2, de menos π sobre 2 a 3π. Vamos lá. A π sobre 2, de menos π sobre 2 a π sobre 2. Então tá aqui, ó. Por que eu vou desenhar assim? Você já entende por que eu estou desenhando bem em cima? Não. Esses eixos. Sem fazer aquela tabela. Eu não preciso mais daquela tabela. Quando o θ é 0, quanto é o raio? Quando o θ é 0? É A. Aí, então vamos marcar o A aqui, ó. A, 2A, o A aqui, e o A aqui. E o A aqui. O sentido de percurso, ó. Ó o sentido de percurso, né? Claro, né? Tá aqui. Ó. Tá? Quando o θ é 0, o raio é A. Muito bem dito. Quanto θ é igual a π sobre 2? Quanto é que dá? 0. Quando θ é π, quanto é que vale o raio? Hã? A. O ângulo π sobre 2. Ângulo π sobre 2. O ângulo π. E o ângulo 3π sobre 2. Quando
o θ é π, o raio é A, então a curva passa por aqui. E quando o ângulo é 3π sobre 2, quanto é que dá o raio? 2A, tá aqui. Eu preciso fazer mais alguma coisa em vista do que eu fiz até agora para desenhar essa figura? Como é essa figura? Como é essa figura? Aqui assim. É assim. É ou não é? Desculpem que eu não sou um desenhista. Não. Tá difícil hoje, né? Tá horrível, né? Aqui, mesmo jeito. Ó que lindo! É uma cardioide, a mesma cardioide, só muda a posição. Tá? Ela vai rodando. Entendido? Tá aqui. Então, quando o A igual a B, sempre é um cardioide, professor? É, sempre é cardioide. Porque o raio, veja bem, o raio é positivo, exceto aonde? Exceto quando o seno é zero. Quando o seno é, aqui, é quando o seno é 1. Né? Onde é que o seno é 1? Π sobre 2. Tá? Nesse caso, né? O raio é... porque é A menos A seno de θ. Então, é A vezes 1 menos seno de θ. E 1 menos seno de θ é sempre positivo. Porque isso aqui, ó, essa curva é A vezes quem? 1 menos seno de θ. E 1 menos seno de θ é positivo, exceto quando seno de θ é 1. Que é quando θ é π sobre 2 ou π sobre 2 mais 2kπ. Que é quando dá a volta no plano. Ok? Entendido? Então tá aí. Tá certo? Tá bom? Então você veja o seguinte, tá? Você veja o seguinte, que a frase, né? A frase I love you é para os fracos. Os fortes dizem como? I, R igual a A menos A seno de θ e U. Né? É assim que os fortes escrevem, tá certo? Brincadeiras à parte, não. Continuar. O negócio aqui é sério. O negócio aqui é sério. Hã? Ainda bem que o LG não está aqui, né? Ainda bem que o LG não está aqui. Ainda bem não, né? Pelo menos o LG não está aqui. Mas está gravado, né? Está gravado. E eu não faço edição, né? Então veja as demais possibilidades aí, tá? Para cardioide, tá? E agora nós vamos ver o caso, a limaçom, mas numa outra situação. Puta, gente de quê, mano? Esse nome é muito bom. Limaçom, né? Mas é isso mesmo, vamos lá. Posso apagar? Hã? Ó.
Pagar aqui. Ó, tá? Considere essa curva aqui, ó. Vou pegar um caso particular aqui, a situação particular. 3 mais 2 cosseno de θ. O que é que esse caso diferencia dos casos já estudados aqui pela gente? É que eu comecei com A mais B cosseno de θ quando A era menor do que B. Que o raio pode ser negativo, né? Que tinha aquela entradazinha, aquela linguazinha lá dentro. A mais A cosseno de θ. E aqui é 3 mais 2 cosseno de θ. Tá certo? Esse raio, ele é positivo qualquer que seja o θ. Isso aqui, você vê que é positivo, qualquer que seja o θ real. Por quê? Porque é o seguinte, porque se você pega 2 vezes o cosseno de θ, isso aqui é menor que ou igual a 2 e maior que ou igual a menos 2, qualquer que seja o θ real. Então essa soma, quando eu somar, né? Quando eu somar, vai estar entre menos 1 e 5, né? Quando eu somar o 3, né? Vai estar entre menos 1 e 5. Vai estar entre menos 1 e 5, não. Vai estar entre 1 e 5. Ou seja, o raio é sempre positivo. O raio nunca é zero. O raio é positivo sempre. Tá? Essa curva, ela é simétrica em relação... Primeira coisa, ó. Outra coisa, ó. O R de θ, quem é o R de θ mais 2π? Mesma coisa. Isso aqui é 3 mais 2 cosseno de θ mais 2π. Isso aqui é 3 mais 2 cosseno de θ, ou seja, isso é o R de θ, qualquer que seja o θ real. Só para reforçar e para dizer que quando o θ varia de 0 a 2π, eu percorro a curva, tá? A curva que eu desenhar. A outra coisa é que ela continua sendo simétrica em relação ao polo, porque o R de menos θ, quem é? É 3 mais 2 cosseno de menos θ. Isso aqui é 3 mais 2 cosseno do θ. E isso aqui é quanto? É o R de θ, qualquer que seja o θ real. Ou seja, essa curva ela é simétrica em relação ao eixo polar. Então eu só preciso desenhá-la de 0 a π. Certo? Porque o que está em cima é igual ao que está embaixo. Certo? Tá bom? E como é que ela fica? Bem, qual é o raio mais... Eu preciso fazer aquela tabela? Não, já vou direto. Vou direto aqui. Tá? Ó, vou traçar direto. Tá aqui o semi-eixo polar. Qual é o raio máximo? Qual é? Qual é o raio máximo? Qual é? 5, tá? O raio máximo é 5. Vou botar os auxiliares aqui, que é o π sobre 2. Aqui é o π. E aqui é quanto? 3π sobre 2. Quando é o raio no ângulo 0? 5, que é o raio máximo. Então 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? Quando o ângulo é π sobre 2, quanto é que vale o raio? Vale 3, né? Vale 3, então, ó. 1, 2, 3. Então ela passa por aqui. Ela passa por aqui. Quando o θ é π, quanto é o raio?
Então, ela passa por aqui, raio 1, tá? Aqui é 1. Aqui é 1 também. Por que eu não boto menos 1? Porque eu estou no sistema de coordenadas polares. Não estou no sistema de coordenadas cartesianas. E quando o ângulo é 3π sobre 2, quanto é que vale o raio? Vale quanto? 3 também. O cosseno é 0. 3. Faz isso. Né? Desculpa. Ó. Então começa a curva. O raio vai diminuindo, né? Quando o θ vai de 0 até o raio vai de 0 até π. O raio vai diminuindo. Então ela faz isso. Ó. Faz isso, e aqui ela faz isso. É, garoto. E aqui é só, muito bem, gostei da palavra, é só o quê? Espelhar, exatamente, tá? Gostei da expressão, tá? Espelhar. Oh, meu Deus, tá horrível hoje. Faz isso. Vem pra cá. Chega. Pronto, encerra, começa a outra.